Boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Hoje vamos falar sobre o dimensionamento de estoques. E o que seria o estoque? O estoque em si, ele pode ser visto, ele pode ser compreendido como um conjunto de mercadorias e materiais ou materiais que são adquiridos por uma empresa para que eles sejam beneficiados, revendidos ou utilizados nas atividades operacionais, administrativas ou técnicas, seja o que for. O Balou, ele fala que os estoques, eles podem ser vistos como acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais em processo de fabricação, produtos acabados que podem surgir em numerosos pontos do canal de produção e logística dentro das empresas. Então você nota, o estoque, ele pode ser uma composição de matérias-primas, de material ainda em processo de acabamento, ele pode ser visto como um produto já beneficiado, que vai ser utilizado pelo consumo da própria empresa ou revendido para outras empresas, para que, se for destinado a um comércio varejista, atacadista, que ele seja revendido de novo. Se for na indústria, obviamente que vai ser comprada a matéria-prima ela vai ser beneficiada e depois do beneficiamento dessa matéria-prima e transformada em um produto, ou pode ser consumido inclusive na indústria onde ele foi beneficiado, dependendo do tipo de produto. Os estoques em si, dentro das empresas, eles podem ser compostos por todas ou apenas algumas das características materiais de estoque. Então a gente tem a matéria-prima, que seria o produto em processo de beneficiamento ou em processo de transformação, durante todo o processo de fabricação. Material em processamento, que é aquele material que já recebeu um beneficiamento parcial, mas ainda ele não está pronto para ser vendido. Nós temos o produto acabado, que seria o material que já passou por todo aquele processo de beneficiamento e esse já está pronto para ser comercializado. A gente tem as mercadorias, que são aqueles produtos que já são acabados, que foram comprados com a finalidade de serem revendidos ou consumidos. E por último, o material de consumo, que são aqueles itens em que a empresa ela consome durante sua operacionalização, como os produtos de limpeza, o material de escritório e outros materiais que são utilizados dentro das atividades operacionais administrativas dentro da empresa. Os estoques, eles são elementos cruciais para que haja um atendimento das demandas previstas, planejadas, organizadas dentro do seu planejamento estratégico, dentro do planejamento das empresas. Pois esses materiais, eles vão alimentar todo o fluxo produtivo e também vão permitir que haja uma racionalização dos processos de compras, tanto quanto a economia de larga escala na obtenção dos insumos e dos processos de produção e distribuição dessas mercadorias, desses produtos que vão ser produzidos e beneficiados. A razão a favor da manutenção dos estoques dentro das empresas, eles vão estar sempre associados ao serviço que é ofertado ao cliente. Ou seja, você ter a demanda de acordo com a intenção de consumo do seu cliente. Tanto quanto para a economia de custo, que vai estar associado a você manter esse estoque do ponto de vista de que alguns produtos são sazonais, tanto quanto você ter aquele momento que você não tem aquele produto, aquele material, aquela matéria-prima em larga escala, está faltando no mercado, e a partir do momento que você consegue comprar e estocar, você passa um período onde você não vai sofrer com a falta, com a descontinuidade da oferta dessa mercadoria, dessa matéria-prima no mercado. Essa manutenção de estoque, ela vai proporcionar à empresa os benefícios como a economia de escala, do ponto de vista da aquisição de insumos, na contratação de serviços de transporte. Ela vai garantir que não haja ruptura do processo produtivo, que você tenha mercadoria suficiente para poder produzir aquela quantidade que o mercado está esperando, que os seus clientes estão esperando para poder consumir. Imagina tu estás fazendo a produção de um determinado item e falta matéria-prima. É a mesma coisa que você está no hospital fazendo uma cirurgia num paciente e de repente você se dá conta que está faltando o fio de sutura para você suturar o paciente. Imagina que é a mesma coisa, você produzindo uma demanda
que foi, obviamente, contratada por determinado cliente, e no meio do caminho faltou matéria-prima e você vai atrás daquela matéria-prima e não tem no mercado mais. Ou seja, quebrou, houve a ruptura dessa produção. Então a ideia do estoque é justamente servir para isso também, evitar que haja essa ruptura e que comprometa a produção dos produtos que vão ser ofertados no mercado. E a gente sabe que todo e qualquer armazenamento de material, ele vai gerar um custo relacionado ao capital, seja pessoal, seja a edificação, estrutura, a manutenção daquela estrutura. Dentre os custos, a gente pode citar desde a questão dos juros, da depreciação desses materiais, ou seja, os juros, por que juros? Porque você comprou às vezes uma matéria-prima ou comprou um produto semi-acabado que você faturou ele para 30 dias e aí você atrasa porque não conseguiu vender uma quantidade razoável e não tem dinheiro, e aí você atrasa uma letra daquela, então você vai pagar juros, tem um processo de depreciação desses itens que vão estar no estoque, tem a questão, se dependendo do material, se você vai trabalhar em cima de sazonalidade, você não tem uma área de estocagem grande, então você vai partir a utilizar um operador logístico, você vai alugar um galpão, então você tem a manutenção do aluguel, você tem a manutenção do equipamento ou aluguel do equipamento, o custo da movimentação dessa mercadoria, as perdas de mercadoria, a deteriorização dos produtos, a questão da obsolescência de alguns produtos, o valor do seguro que vai ser pago, a questão dos salários dos funcionários, a questão da conservação tanto do maquinário, tanto do local. E aí nesse contexto, o custo de manutenção de uma área de estocagem, ele pode representar de 20 a 40, 45% de todo o valor que você gerou por ano. Então é um custo relativamente alto para você manter um estoque, quando você leva em conta toda a estrutura que é necessária para você manter. Lembrando que tem produtos que eles carecem de estar na temperatura ambiente e outros carecem de estar na temperatura de 16 graus ou menos 16 graus. A gente está vendo inclusive agora a questão da chegada das vacinas, e tem vacina que tem que estar abaixo de zero, e você tem que ter toda uma estrutura para você poder armazenar esse material, esse produto vai ser consumido. E a gente sabe que deve haver uma coordenação entre o fornecimento e a demanda de mercadorias, de produtos, porque essas respostas elas têm que ser imediatas do ponto de vista de confiabilidade dos setores de transporte e produção, tanto quanto da manutenção dos estoques que serão necessários para que você tenha um material dentro da sua estrutura, tanto quanto para você consumir, tanto quanto para você colocar à disposição do seu cliente. E ao final a gente sabe que é necessário que haja um bom dimensionamento dos estoques, porque ele é essencial para que uma empresa ela consiga manter todas as condições financeiras adequadas, para que dessa forma os estoques eles consigam suprir todas as demandas exigidas pelo mercado de consumo. Gerenciar estoque de forma adequada, ela seria uma maneira de equilibrar a disponibilidade do produto, ou seja, o produto, o serviço, ao consumidor, seja interno, aquele que consome os materiais que vão ser utilizados na operacionalidade das atividades, tanto o externo, que é aquele que vai buscar um produto na prateleira do seu mercado, na sua loja para consumir. E os custos decorrentes desse abastecimento, ele vai buscar atender às necessidades, tanto quanto minimizar os custos envolvidos para se atingir o nível de serviço logístico ao seu cliente. Lembrando que esse custo está relacionado à satisfação do cliente. Então é muito importante o homem do almoxarifado, tanto quanto as pessoas que vão depender desses itens que vão estar estocados para consumo, que eles saibam fazer um bom dimensionamento desses estoques para que boa parte desses produtos que foram comprados e que vão ser consumidos, negociados, eles não fiquem encalhados, gerando prejuízo à empresa, primeiramente porque ali é capital de giro que está parado. E esse capital ele tem que movimentar para que a empresa ela tenha sustentabilidade financeira.